Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Chegamos a Esdras capítulo 8, amém? Aqui nós vamos ler uma lista daqueles que voltaram com Esdras, né? Vai do versículo 1 ao versículo 14. Essa lista mostra o cumprimento específico do decreto de Artaxerxes, que parece registrado. O seu conteúdo revela o retorno de sacerdotes, verso 2, membros da realeza, 2 e 3, de Hebreus comuns, do 3 ao 14. A lista sugere que com Esdras retornou um grupo de 5.000 pessoas. Então aqui estão os nomes dos mais importantes. Então, no versículo 15, nós vamos ver que Esdras manda buscar os levitas, ao invés de pedir soldados. É interessante, Esdras com a sua missão específica, ele vai pedir sacerdotes, levitas. Aí diz assim: ajuntei perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semaírias, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também Joiaribe e Elnatã, que eram sábios. Enviei-os a Ido, chefe em Casífia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Casífia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18, e Asabias, e com ele Jesaías dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20, e dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Então, por que esse nominalmente? Porque eles não queriam estrangeiros. Eles precisavam que essas pessoas fossem de fato quem elas diziam que eram. Elas tivessem como comprovar a sua descendência. Então, no verso 21, ele vai dizer: então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderes do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que a abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Aleluia! Jejuando para o crescimento espiritual. Quando os exilados judeus estavam se preparando para voltar a Jerusalém, Esdras convocou um jejum nacional. O propósito do jejum era triplo. Em primeiro lugar, eles pediram a Deus que os guiassem pelo caminho correto. Este era o foco principal do jejum. Em segundo lugar, eles pediram a Deus que os guardassem, os seus filhos. Este era o foco secundário do seu jejum, finalmente. E finalmente pediram a Deus que os protegessem as suas possessões. Este foi o foco material do seu jejum. O jejum é repetidamente mencionado através das Escrituras como uma forma sacrificial de batalha pela oração, que produz resultados que não poderiam ser obtidos de outra forma, isto é, especialmente enfatizados nas libertações de demônios nos dias de Jesus, quando ele diz que essa caixa de demônio não sairia a não ser com jejum e oração, em Marcos 9. Ou seja, jejuar implica uma negação sacrificial da necessidade de alimentação, no período em que a pessoa concentra toda a sua atenção na busca de Deus durante esta etapa de negação. O jejum pode durar por um período longo, como 40 dias. Moisés e Jesus tanto fizeram esse tipo de jejum, ou pode durar apenas um dia, como no caso de Israel, em 2 Samuel, capítulo 1. Amém? Então, nós vemos, né, que ele vai falar aqui a respeito de ter tido vergonha de pedir soldados, o exército, para guardar.
porque eles haviam dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Olha como é importante buscar ao Senhor. Olha o jejum que não muda a Deus, mas prepara aqueles, amém? Faz com que aqueles que estão com uma missão dada por Deus fiquem sensíveis às orientações, né? Que fiquem sensíveis também para discernir o espírito que está atuando por trás daqueles que estão se opondo. Então, o jejum tem um lugar muito importante. Antes de partir, a comitiva de Esdras acampou durante 3 dias, de forma que ele pôde inspecioná-la. Os levitas que faltavam eram necessários para cumprir as tarefas sacerdotais, que seriam realizadas durante a jornada, e reforçar o serviço sacerdotal em Jerusalém, para levar a cabo a planejada celebração quando chegassem a Ava. A Ava era um grande espaço aberto perto da Babilônia, através do qual fluía um afluente do rio Eufrates. Então nós vemos aqui que essa viagem é uma viagem bem específica, é uma viagem que é feita de forma intencional e com um propósito bem claro. Daí a importância de nós vermos, né, os homens sendo firmes naquilo que eles expressavam que criam. Porque hoje nós vemos muitas pessoas, infelizmente alguns crentes, que eles até afirmam que creem, mas as ações não correspondem às palavras. E as palavras, por si só, elas não têm poder. O que tem poder é agir, e agir debaixo da unção do Espírito. Agir em linha com a palavra de Deus. Porque se for só palavras soltas ao vento, aquilo não vai produzir o efeito do que as palavras professaram. Porque as palavras são fáceis de falar. As ações, elas já vão exigir mais de nós. Daí a importância do jejum, daí a importância de delegar as ações, porque nós vamos ver que a entrega das contribuições vão ser feitas aos sacerdotes e vai ser feita de forma bem específica até a chegada em Jerusalém. Mas isto é comentário para o vídeo de amanhã. Amém? Esse jejum demonstra a profunda fé que Esdras tinha, bem como a sua dependência de Deus. A expressão "a boa mão do nosso Deus" ocorre 6 vezes na explicação do retorno de Esdras. É a chave para a compreensão dos acontecimentos, que de outra forma poderiam parecer resultados da bondade de um rei gracioso e lealdade de alguns apreciados cidadãos estrangeiros. Nós vemos aqui que não é isso que acontece. Amém? Não é somente a bondade do rei, não é somente alguns nobres, não, mas tem aí a mão poderosa de Deus, tem o propósito de Deus, ou seja, debaixo dessa intenção do rei Artaxerxes, né, e do rei Dario e de Ciro, que nós vemos eles atuando nesse retorno e na reconstrução, tem o forte propósito eterno de Deus. E nós precisamos atentar para isso. Não fazer algo somente porque nós queremos fazer, mas fazermos porque Deus nos comissionou a fazer, porque ao ler as Escrituras nós vemos a importância daquilo ser feito e cooperarmos com Deus para que a sua vontade se cumpra na terra. É isso que nós fazemos na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Então, para isso, vai exigir de nós uma postura de fé, determinação e estar sempre consultando as Escrituras, buscando o conhecimento, porque somente através do conhecimento fundamentado nas Escrituras é que nós vamos saber o que fazer e viver uma vida de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Amanhã eu comento a segunda parte desse capítulo 8 de Esdras. Hoje à noite quero convidar você, juntamente com sua família, a estar conosco na Casa do Oleiro. Teremos o nosso culto de celebração e será um prazer enorme receber você com toda a sua família lá. O culto inicia-se às 18 horas pontualmente, então chega um pouco mais cedo. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.